Olá, meus amigos de Nova Resende, minha gente querida da Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar a nossa cidade, para não dar importância para quem não deve, então eu chamo nós de Vila dos Cafezais, isso aqui que nós somos. Hoje, eu estou orgulhoso da entrevista que nós vamos fazer aqui no Toró de Parpite, porque foi a nossa primeira entrevista. Foi a entrevista que inaugurou essa série, que já estamos na entrevista número 60. Foi lá em novembro. Foi em outubro do ano passado, acho que dia 19 de outubro, foi pro ar a entrevista do nosso convidado, que é o Oswaldinho, que agora dispensa a apresentação. Oswaldinho é um nome de Nova Resende, que carrega o nome de Nova Resende nas costas, é vice-presidente da cooperativa e projeta muito Nova Resende nesse mundo do agronegócio aí. A gente que começa a ler um pouco, entender, sabe da importância do Oswaldinho. Se você falar no Rio Grande do Sul com o pessoal de cooperativa, no Paraná com o pessoal de Campo Mourão, em qualquer lugar que você falar, com o mercado de São Paulo, os caras sabem quem que é o Oswaldinho Baquião. E a gente precisa se apropriar dessa importância em benefício da nossa cidade. É isso que o Toró de Parpite faz. A gente fica muito orgulhoso de estar aqui mais uma vez entrevistando o Oswaldinho, que também é um Baquião, que é um nome muito forte e muito importante na história da nossa cidade, principalmente na cafeicultura, porque o seu Arcanjo Baquião, acho que é o bisavô do Oswaldinho, foi um dos primeiros caras a atuar com café aqui. Estou falando bobagem, Oswaldinho? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Bom, boa tarde a todos, vamos lá. Sim, meu avô foi sim um dos primeiros, acho que a primeira máquina de benefício de Nova Resende foi dele. Ali no beco da cadeia? No beco da cadeia, onde é do Gerardo Baquião hoje. Isso, lembro muito bem dali, conheço meu tempo de menino. Oswaldinho, muito obrigado por você estar aqui, né? Parabéns aí pelo trabalho que vem desenvolvendo na cooperativa, a importância da cooperativa socioeconômica para Nova Resende. Todos os fatores de desenvolvimento nosso aqui passam pela cooperativa, há uma diferença na nossa história. A partir antes da cooperativa e depois da cooperativa. A, C e DC, né? Para a gente marcar aqui. E o Oswaldinho hoje chegou a vice-presidente da cooperativa, que é um cargo muito importante, e é um quadro preparado na cooperativa. Preparado, criado, educado dentro do processo do cooperativismo, que é a coisa mais importante e que o futuro sinaliza. Para não ficar falando muito não, Oswaldinho. Oswaldinho, vamos fazer um balanço para começar a nossa conversa. Como foi 2020 para a cafeicultura? Bom, primeiro, acho que em nome da COSPE tem que agradecer a oportunidade de estar aqui. A cooperativa é de todos, é de nós cooperados, e é importante que a cooperativa seja ouvida por todos. Acho que os problemas locais têm que ter solução local, e a comunidade precisa estar envolvida nisso, e a cooperativa precisa estar envolvida na comunidade. Então, acho que isso é uma forma muito bacana da gente trazer um pouco da COSPE para dentro da comunidade, e isso ajuda muito. Já emendando e falando um pouco de 2020, assim, pensando do ponto de vista da cafeicultura, foi um ano quase perfeito. A gente teve clima muito bom no começo do ano, lá em janeiro, fevereiro, como a gente está tendo de novo agora nesse começo de 2021. Temperatura amena, chuva constante, bons volumes de chuva, o café gosta disso. A cafeicultura arábica, ela gosta, que é o café que a gente cultiva aqui, os nossos catuaís, Mundo Novo. Ele gosta de temperatura amena, de umidade alta, de calor, mas sem altas temperaturas. Então, isso foi muito bom lá no começo de 2020. E a partir de meados de março, a chuva começa a diminuir, e a partir de abril praticamente para. Mas nesse momento o café tinha uma grana muito boa, e com isso a gente teve produtividades altíssimas, né? Muita produção. Muita qualidade altíssima. O programa especialíssimo da COSPE foi uma perfeição do ponto de vista de quantidade de sacas identificadas dentro do programa, como assim, também a pontuação que os cafés atingiram. Perfeito, a qualidade média do café produzido pelos nossos cooperados aumentou muito, melhorou muito nos últimos 4, 5 anos. Isso traz rentabilidade para o cooperado por conta da qualidade e... Para inteirar a perfeição do ano, a gente teve bons preços praticamente quase que o ano todo.
café quase sempre acima de R$ 500, que é um número psicologicamente importante para nós produtores, mas que rentabiliza a nossa atividade. E para o agronegócio brasileiro como um todo, acho que 2020 foi um ano muito marcante. O agro não para, essa frase que ganhou muita força durante o ano e vem ganhando força nos últimos anos, é muito forte, é muito fato. E assim, eu acho que a gente termina o 2020 com um produtor capitalizado e com uma renda bacana, com uma valorização boa do negócio dele. E eu acho que isso, do ponto de vista pessoal, é muito importante e acaba que isso também reflete na cooperativa. Se o café está bom de preço, é bom para o cooperado, é bom para a família do cooperado e, por consequência, como a cooperativa é uma extensão do negócio do cooperado, é bom para a cooperativa também. Ficou evidente em 2020 que o Covid não... A agricultura não pega a Covid, não. A agricultura toca o barco, sofre consequências, mas não pega, não. Tem efeitos colaterais, mas não pega a doença, não. Oswaldinho, uma coisa que na outra nossa conversa você falou muito foi a qualidade, o discurso de qualidade. Eu lembro que 2 anos atrás era muito incipiente o discurso da qualidade, e você entrou martelando com essa coisa de qualidade. E esse ano de 2020 a gente viu esse discurso de qualidade na mídia, na cabeça, na fala do produtor, entendeu? No universo do café. Essa questão da qualidade, essa semente já brotou, né? Meu sonho enquanto consumidor e produtor, claro, é esse discurso estar na cabeça e na mente da população em geral. O consumidor precisa entender o que é qualidade, nós produtores precisamos cada vez mais entender o que é qualidade e produzir o que o consumidor quer. Quando a gente, enquanto produtor, tiver essa consciência que a gente precisa produzir para o consumidor, a gente vai produzir mais, vai produzir melhor, vamos ser mais responsáveis com as nossas ações e com certeza vamos melhorar a qualidade de vida da população inteira. A percepção de qualidade também vem pela quantidade de prêmios, né, Oswaldinho? Pela quantidade de prêmios. E como aumentou o número de concursos para qualidade de café também, né? Uma consequência interessante, né? Muito bacana, né? Acho que o mercado está entendendo que o consumidor quer isso. E a cooperativa começa a mobilizar nesse sentido lá em 2016, quando cria esse programa de identificação dos melhores cafés dela. A partir de 2019, a gente criou uma premiação pelos 50 melhores lotes recebidos dentro da Cochupé. E então, além do cooperado estar recebendo a mais por esse café, tem um ágio de acordo com a pontuação, que eu já falei aqui da outra vez. Quanto mais alta a pontuação, que vai até 100, quanto mais próximo de 90, mais raro esse café e quanto mais raro ele é, mais ele vale, é claro, é igual um diamante. E então, assim, quando o produtor começou a perceber que isso traz renda, que isso traz qualidade de vida, o produtor começa a cada vez mais querer participar desse mundo de café especial, e isso é muito bacana. De uma maneira geral, o nosso cooperado melhorou muito a qualidade do café dele. O café que a Cochupé trabalhou esse ano, que foi grandes volumes, melhorou na média muito a qualidade. E quando melhora a qualidade, melhora o preço recebido, porque o café, quanto melhor ele é, mais ele tem valor. E quando melhora o preço recebido, melhora a renda, e melhorando a renda, melhora a qualidade de vida da família, que é o essencial. Acho que todos nós, produtores, trabalhamos para ter renda, para melhorar a qualidade de vida das nossas famílias, e isso vem acontecendo muito forte. Isso faz bem, isso é bom. E acho que tem um outro aspecto que eu fico observando o comportamento, né? As pessoas perguntam hoje, é engraçado, né? As pessoas falam, teu café pontuou tanto, é isso que eles falam, né? Virou uma pergunta virou um medidor de qualidade, né? Isso é uma coisa tão interessante, isso, né? Uma questão pequena, uma pergunta pequena que sintetiza um movimento tão grande, né? Eu acho isso muito bonito. Isso é muito bacana. Assim, eu ainda tenho comigo, eu acho que o importante, até eu não acho, eu tenho convicção disso. A gente precisa querer produzir o RA1. Esse é o café que o mundo quer, esse é o café que é harmônico em qualquer blend no mundo inteiro, o RA1 que a gente produz e conhece tão bem aqui na nossa região. Esse café é o café que vai bem em qualquer liga, ele vai bem em qualquer blend, e o mundo quer muito esse café. Então esse café é commodity? Sim, é commodity, mas é uma commodity que sobe a régua, é uma commodity que melhora a qualidade dos cafés do mundo afora.
E esse café é um café que, como todo mundo quer, é um café fácil de vender, é um café fácil de ser comercializado e é a nossa base de comparação. E depois a gente precisa, enquanto produtor, entender também essa questão da pontuação, dessa escala que a SCA criou, que é a Associação Americana de Cafés Especiais, que aqui no Brasil tem a ação da BSCA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, uma escala que vai até 100, que quando passa de 82 pontos é considerado já um café especial. Quanto a mais alto, mais difícil de ser encontrado, cafés hoje de 80, 81 pontos, um RA1, um RA2, a gente encontra em grandes volumes, por isso que não tem uma valorização pela pontuação, porque é uma commodity, é assim que ele é tratado mundo afora, e isso é bom porque isso dá liquidez, a gente consegue fazer fixações desse café futuro com facilidade, o mercado todo compra esse café, mas quando você passa de 83, 84, esse café começa a ter uma valorização baseado nesse preço dessa commodity tão boa que são os RA1, os RA2. Então, é muito interessante o produtor entender o que é isso. Ah, falar, mas meu café deu especial, mas vale só 50 a mais. Olha que bacana. Hoje já tem essa discussão, né? Por que o meu café especial vale só 50 a mais? É porque é de uma pontuação de entrada. Ele é um café de 83 pontos, um café que ainda não é tão raro. Agora, o cara que tem um café de 90 pontos na mão, aí sim, esse vai dormir sorrindo. Ô Oswaldinho, por ignorante aqui, me explica o que é RA1, RA2, é isso? Acho que tem muita gente que gostaria de saber. Bacana. Eu sou ignorante nesse assunto. Então eu vou contar um pouquinho da história dos fundadores da Cochupé. Quanto mais história tiver contada, melhor. Todo mundo quer ouvir história, principalmente história boa. É porque para ter um bom entendimento do que é esse RA1, isso não existe no mundo. As classificações oficiais de café no mundo inteiro não trata de RA. RA significa remessa de amostras. Então, isso não existe nas classificações oficiais. O que existe na classificação especial é rio, riado, duro para melhor, mole, estritamente mole. Do pior para o melhor. Essa é a sequência. Crescente. A sequência crescente. Bom, mas lá no começo dos anos 60, quando a Cochupé estava bem no começo, a gente começou... eu estou falando porque, como eu estou hoje vice-presidente, eu estou me incorporando. E eu conheço a história dos fundadores, então, o Dr. Isaac, o Otto Vilas Boas, me contou várias vezes essa história. O Coelho, que é o criador desse nome RA, um classificador que a Cochupé tinha, que também é vivo. E se quiser, fica à vontade. Até, Luizinho, eu consigo estar organizado se eu ouvi-los. Acho que vale a pena. Seria muito bom, hein? É muito bacana. A gente precisa guardar essas histórias. Essas pessoas são pessoas espetaculares, que fizeram a diferença. E como a gente tinha lá, a Cochupé tinha lá na década de 60, volume muito grande de um café muito parecido, um café duro para melhor, que era muito igual o de Nova Resende, o de Guaxupé, o de Monte Santo de Minas, aquela região que a Cochupé atuava, Nova Resende quase nada ainda. O Coelho, para toda vez ficar identificando aquele café como um duro para melhor, com tantos defeitos, aí tem um número de defeitos de acordo com cada problema que o café tem, uma pedrinha tem uma pontuação para defeitos, um café brocado tem outra pontuação para defeitos. O que o Coelho pensou? Falou, por que não eu pôr isso numa balança, separar o que é bom para um lado e o que não é para o outro lado? E ele começou a fazer isso e começou a parametrizar que 15% de defeitos era uma quantidade bem parecida e homogênea em todos os lotes de todos os produtores, independente do lugar que o café estava sendo produzido. E aquela característica de um café duro para melhor, com 15% de defeitos, ele chamou isso de RA. E era o que tinha mais. Então, por isso, RA1, remessa de amostra número 1, que é o café que mais existia, que é o café que mais existe até hoje, e começou a enviar para os compradores como um padrão. Toda vez que a Cochupé enviava para o comprador aquela remessa de amostras número 1, estava tratando do mesmo café. Isso teve uma aceitação tão grande no mercado, que aqui para nós, na nossa cultura local, isso praticamente é a nossa régua de qualidade. Acho que todo mundo quer ter um RA1. Depois, como foram aparecendo outras qualidades diferentes, isso abriu. Hoje, dentro da Cochupé, a gente tem mais de 40 RAs, são 48 RAs,
remessa de amostra, então RA2, um café de bebida mole, um café um pouco melhor, RA44, um café riado, um café ruim, RA4, um café com xícara suja, que o pessoal chama, que as classificações são feitas em 5 xícaras de provas, então quando você estoura 2 xícaras, a gente chama isso de xícara suja, os classificadores chamam, então isso é um RA4, um café que tem algum defeito de chão, que tem algum gosto de bolor, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso os RAs. O RA1 é o café que mais tinha, é o nosso padrão de qualidade, eu acho que é a nossa régua aqui na nossa cultura regional. É o código medidor. É isso aí. E é régua alta, é legal por isso, porque é régua alta, é café bom. Régua alta. Café bom. Não, porque isso está incorporado, é muito interessante, né? Como é que você mede a mudança comportamental, que é uma régua econômica, né? Uhum. Por uma definição de alguém que teve essa ideia lá atrás, né? Essas pessoas têm que ser muito respeitadas e admiradas, né? São essas pessoas que fazem diferença no mundo, né? Eles foram espetaculares e gente séria, o mercado entendia a seriedade deles, então isso é fundamental para ter credibilidade. Né? Isso que a gente chama de sabedoria e cultura, não é o que você aprende na escola, não. Isso é cultura. Isso é cultura. Ô, Valdinho, nós falamos do ano de 2020 e o ano de 2021. Projeções para 2021. Como é que vocês estão olhando esse ano aí? Então, Luiz, a gente, quando... A cooperativa vem fazendo um trabalho que, independente de ser o Carlos Augusto, que é o presidente, e eu sou o vice, o Carlos Paulino, que era o presidente, um trabalho de conscientizar o produtor a estar participando de mercado o tempo todo. Então, esse 2020, ele foi bom porque a gente falava para o produtor, é preciso participar do mercado e quando o mercado quer comprar o café e não quando a gente precisa vender. Isto. E quando a gente falou muito, o produtor nos ouviu bastante, o produtor participou muito. Então a gente tinha uma expectativa de receber um número de sacas e quando a gente chegou na colheita, a gente tinha 50% do café já fixado, já feito o mercado futuro desse café, com níveis de preços que rentabiliza bastante o nosso cooperado. E o 2021, a projeção não é muito diferente. A diferença é que o 2020, que foi perfeito até final da colheita, final de agosto, meados de setembro, dali para frente a gente teve problema com seca, que atingiu a cafeicultura de arábica praticamente do Brasil todo, mas principalmente aqui no sul de Minas. Zona da Mata não teve esse efeito de seca. Espírito Santo, que produz um pouquinho de arábica, mas principalmente Conelon, não teve problema de seca. Rondônia, que produz muito Conilon, não teve problema de seca. São Paulo, a seca foi um pouco menor do que aqui no sul de Minas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente sabe que tem uma quebra muito grande por conta da seca para 2021. A gente também sabe que a safra de 2021, por natureza, já era bem menor do que a safra de 2020, que a safra de 2020 é uma safra recorde, talvez a maior safra que o Brasil já colheu, se não for muito próximo do recorde anterior, que era em 2018. Então, a gente entende que o 2021 tem uma safra muito menor, que ainda, eu não sou agrônomo, mas eu acho que ainda não dá para quantificar. Os nossos produtores aqui de Nova Resende estão me ouvindo, devem estar pensando, está começando a dar para entender. Para quem anda no meio de café, para quem trabalha no meio de café, a gente começa a ver o pé de café que tem café e o que não tem, se está mostrando, se não está mostrando. E isso deixa a gente, enquanto produtor, conhecendo os nossos pés de café, conhecendo o histórico de cada pé de café que a gente tem, a gente sabe do potencial de produção. Então, é claro que a gente, num talhão, a gente fala assim, vou colher 100 embalagem lá. Quando eu falo que vou colher 100 embalagem, na verdade eu quero colher 120, 130. Então o produtor precisa ter consciência disso. E já projetando o 21, mais uma vez, lembrar do mercado. Cada um com o seu cada um sabe a hora que precisa vender, se tem que vender ou se não tem que vender. Mas esses preços que está aí hoje, 630, 640 reais, são preços que rentabilizam. E isso é bom para o nosso negócio. Isso é bom para a nossa atividade e, mais uma vez, o nosso cooperado precisa entender que para pagar a conta esse preço é bom. É claro que se for para 800 é muito melhor, para 1.000 mais ainda. Tomara que vá, tomara que o café suba em dólar, que a gente veja a bolsa recuperar, que a gente volte
a ter café a $150. Isso, se a gente pegar o histórico da Bolsa de Nova York, isso é normal, isso acontece. Nós teve café já a $40, a $60, mas nós já teve café a $300. Então, tudo pode acontecer. Mas a gente precisa ter o pé no chão, entender que para pagar nossas contas, esses mercados de hoje têm bons preços. E o produtor sabe, ele principalmente daqui para frente, ele começa a saber o potencial real da colheita dele. E eu creio comigo que é importante o cooperado ter consciência do que ele deve, do que ele pode colher. E eu costumo dizer assim, sabe, Luiz? Acho que os antigos já falavam bastante isso. Quando as coisas não estão boas e essa seca deixou a produção de 2021 bastante afetada, se a gente conseguir pagar as contas, tá bom, porque a gente tem que caminhar olhando para frente. Olhar para trás, a gente tem que ter orgulho do passado, mas tem que caminhar olhando para frente. Demais, né? Então, nesse momento que a gente teve seca, o ideal é que dê para pagar as contas, e esses preços dão para pagar a conta. Então, isso é bastante importante estar na nossa consciência para que a gente haja. Não fica apostando em 800, porque depois se voltar para 500, não adianta chorar o leite derramado. Mercado é mercado. Tem que dar o passo da largurinha da perna. É isso. Oswaldinho, você fala uma coisa muito interessante que eu queria chamar a atenção, que é a questão de olhar para a realidade de moeda que você trabalha, né? Café, para olhar para a realidade do real, né? Para olhar para a realidade do dólar. É isso que você acha que... Eu acho. Eu entendo assim, ó. A gente tem que entender do dólar um pouquinho também. Claro, precisa entender. E para nós, produtores do Brasil inteiro, se a gente tiver um dólar de 4,50, é muito melhor do que o de 5, que é o de 5,50. Os nossos insumos vão estar mais baratos. Mas parece que no contexto da economia mundial, e não é só da economia brasileira, isso não me parece estar muito na visão de futuro. No horizonte. Eu acho que não está no horizonte. Eu entendo que o dólar deve ficar muito próximo disso, 5 e pouco. E se isso acontecer, o café a R$600 é um bom preço. A gente tem que pegar os nossos custos de produção, ter a nossa produtividade, e nesses preços 600 é bom. Então, quanto mais caro, melhor, é óbvio. Mas se está me rentabilizando, se o negócio está bom, vamos em frente. Oswaldinho, você colocou outra questão interessante. O produtor, o pequeno produtor, o produtor médio, já está percebendo essa história do dólar, por exemplo? Ele está considerando o dólar só para vender, ou já está considerando também que ele precisa comprar coisa que é em dólar? Já está conseguindo contrabalançar essas duas questões? Já está. Tá, porque os nossos insumos são todos, o que não é commodity, é insumo que vem importado, o produtor tem consciência disso. Então, o nosso custo de produção está muito baseado no dólar. A nossa commodity é baseada em preço de Bolsa de Nova York. Então, o produtor tem sim consciência. Claro que tem uns que às vezes não entendem muito bem e é difícil de entender. Mas, assim, basicamente o que a gente precisa entender é que o nosso negócio é baseado em dólar, tanto no custo quanto na venda. Mas a nossa vida é baseada no real. Então, nós precisamos trazer para a nossa realidade esse preço, se é bom, se não é, cada produtor tem que tomar a sua decisão, mas eu acredito, mais uma vez, para pagar a conta, esses preços é bom. Sim. Oswaldinho, você falou em 2016 e falou em alguns avanços. Nesses 4 anos aí, a evolução é notória, é muito grande, todo o processo, desde do processo da mecanização, do processo do controle, isso é um salto muito grande. Isso é tratando do programa de identificação de cafés especiais, que hoje nós estamos chamando de especialíssimo. Sim. Foi criado em 2016. Lá naquele ano a gente identificou 7.000 sacas dentro da Cochupé de cafés especiais. Nesse ano de 2020, a gente identificou 49.000 sacas. No universo dos números da Cochupé, eu acho que ainda tem potencial para muito. Mas depende muito de nós, produtores, do pós-colheita nosso, do nosso querer fazer. Então, tem crescido, é cada vez mais comum, como você acabou de dizer, a gente ter essa conversa com o produtor e o produtor conversar em pontuação, quanto que pontuou, quanto não pontuou, quanto que vale. Isso é muito legal e eu acho que é isso que vai desenvolver ter mais quantidades e pontuações cada vez mais altas do nosso café.
Então, o número é esse, 2016, 7 mil e poucas sacas, esse ano mais de 49 mil sacas identificadas. 7 vezes mais. 7 vezes Tá mais. 7 vezes 7, isso? É isso mesmo, 7 vezes mais. Muito bacana, né? Muito bacana. Oswaldinho, você percebe que nesse processo está formando, vocês estão formando um empresário, quer dizer, a concepção da terra do cafezal ser uma empresa, tá? Esse processo está consolidando, a molecada está voltando para a roça para fazer, estão herdando a cultura, isso é importante também, né? Isso é muito importante, sabe, Luiz? Eu vou até tocar num assunto aqui um pouco diferente, que para quem gosta de ler um pouco, ler sobre economia, tem uma sigla que vem aparecendo na economia aí, chamado ESG, que é uma sigla em inglês que trata assim do econômico, do social e da nossa capacidade de governança, do processo sucessório, do negócio, da gestão. E é uma sigla que tem ganhado muita força, quem lê um pouquinho sobre economia vai achar com frequência isso. Isso nada mais é do que o mercado financeiro, nesse caso, falar que quer cada vez mais pessoas conscientes, tanto do lado do consumidor, quanto do nosso lado de produtor. E o mercado tem pago por isso. E eu vou dar um exemplo prático aqui. A Cospet tem um programa que é um pouco diferente do especialista, do programa de identificação de qualidade, que são grupos de produtores que fornecem café para a Starbucks. A Starbucks que já até trouxe uma contrapartida de uma parte disso, de uma reforma aqui do Lar São Vicente, aqui em Nova Resende. Eu acompanhei com você a outra visita que eles fizeram, que eu estava lá, tive a oportunidade. E estava o top da Starbucks, precisa dizer que estava fina flor, né? A gente recebeu a vice-presidente da Starbucks aqui. Vice-presidente mundial, 2 vice-presidentes mundiais. 2 vice-presidentes. E esse programa que tem dentro da Cospet chama Café Prates. E para que o cooperado possa receber um prêmio por isso, era preciso que atingisse uma pontuação que os auditores, como um programa de certificação tem, isso tem uns auditores que vêm e faz auditoria nas propriedades dos cooperados cadastrados. E são 4 grupos de cooperados na Cospet que tem isso, e o cooperado tem adesão livre de participar ou não. De todas as cidades, todas as unidades. De todas as unidades, mas principalmente aqui no sul de Minas. Tá. E pela primeira vez agora no final de 2020, nessa auditoria, um grupo atingiu a pontuação mínima de 80 pontos, e essa pontuação mínima gerou uma premiação para o cooperado que a gente pagou agora nos últimos dias de dezembro, R$ 18,56 por saco de café comercializado por ele no ano de 2020. Isso nada mais é do que um programa da Starbucks para mostrar para o consumidor que é simplesmente a maior cafeteria do mundo, né? 38 mil pontos de venda no mundo. Muita loja, um pessoal espetacular. E nada mais é do que a Starbucks falando para o consumidor lá que ela está premiando quem está consciente aqui. Então, cada vez mais a gente precisa amadurecer isso, cada vez mais a gente precisa desenvolver isso, porque tem potencial para mais, cabe muito mais do que isso. Tem uma série de valores agregados nesses medidores deles, né? Tem questão do ambiente, sustentabilidade, água, tem tudo isso, né, Oswaldinho? Eles olham se tem preservação ambiental, se tem responsabilidade social, se tem uma boa tecnologia sendo usada e principalmente o ambiente onde as famílias estão. Se tem uma água tratada, se as nascentes estão protegidas. É uma série de coisas. O cooperado que faz parte desse programa sabe bem do que eu estou dizendo aqui. Quem foi auditado mais ainda, é bastante trabalhoso nos dias da auditoria, preparar toda a documentação necessária, mas é um primeiro passo para uma certificação e principalmente tem ágio, tem quem paga. E outro exemplo, dentro da Cospet, os cafés que tem UTZ, que é a principal certificação do mundo hoje, esse ano a gente pagou R$ 33,00 de ágio para os cafés com certificação UTZ. É responsabilidade social, é responsabilidade ambiental, mas também uma melhor rentabilidade na produção. Então, o econômico está sendo cumprido. Quer dizer, todas essas junções, tanto do ponto de vista social, quer dizer, do ponto de vista de demanda coletiva, né, são valores agregados que o quê? Que melhora o rendimento, né? E acho que a cooperativa tem um papel muito importante nisso aí, a gente acompanha de perto. Então você acha, dentro desse raciocínio que você fez, Oswaldinho, que está se formando
novos plantadores de café com a visão moderna, sem tirar o carcanhar da roça, sem tirar a botina, mas uma nova compreensão negocial do café. É isso, eu acho que assim, na agricultura... Não precisa perder nada da cultura do jeitão, né? Na nossa cultura tem muita gente às vezes se passar um pouco por vítima, falar, porque aqui na roça é muito sofrido, aqui na roça é muito difícil. Toda atividade econômica tem dificuldade, não é fácil. E o nosso produtor ele hoje tem uma renda boa, então acho que sim, a nova geração pensa diferente, tem mais pressa da coisa acontecer, mas tem horizontes bons aí para frente também. Então, a gente está formando gente. Tá, sem dúvida nenhuma. E a importância desses colégios técnicos? Como é que é essa interface? Essas universidades que estão por aí afora, isso aí... Colégio Muzambinho, por exemplo. Vamos pegar eu sou meio suspeito, porque como eu sou ex-aluno lá do Instituto, bom, acho que isso mudou desde quando veio muito a cultura regional, né? E eu acho que o grande exemplo aqui em Nova Resende, como a gente está falando aqui, é Muzambinho. As pessoas iam para lá e às vezes mesmo que tecnicamente não voltavam melhores, mas aprendia muita coisa de convivência, do social, e abria a porta, abria a propriedade, abria a mente da família para escutar o que tinha de pacote tecnológico diferente. Eu acho que a grande mudança que houve em Nova Resende parte muito da escola de Muzambinho, e claro que das outras que faz o mesmo papel. E hoje isso está espetacular, né, Luiz? Porque Muzambinho hoje tem um punhado de curso superior, Machado, o Instituto Federal do Sul de Minas, a gente tem outras universidades muito próximas, então cada vez mais está fácil o acesso à escola, basicamente hoje não estuda quem não quer, é claro que dependendo do curso... Eu acho que não é basicamente não, acho que hoje é principalmente. Tem todas essas facilidades para estudar hoje. Como eu morei na roça a vida inteira, quando na minha época a gente vinha de a pé para a escola. Hoje o ônibus pega na porta da casa, então uma criança não vem para a escola se o pai não quiser mandar. Né? E a sopa de fubá comparada com a merenda que tem hoje? Entendeu? Então, assim, é preciso aproveitar dessas facilidades. Acho que isso é muito bom para nós e deixa um horizonte para a próxima geração, ou para as próximas gerações, de um país muito diferente do país que a gente vive hoje. Né? Oswaldinho, o cooperado hoje da Cochupé, o associado, ele já está com mais compreensão de que ele é dono? Já está ampliando essa, vamos dizer assim, o empoderamento do sócio, entendeu? De saber que ele é dono, isso está crescendo também. Vocês fazem uma política muito, muito forte. É uma mudança comportamental nisso também. A gente já vê muita gente falando que é dono da cooperativa. Isso mudou também, né? Tem mudado, né? Eu acredito que sim, Luiz. Como a cooperativa é muito grande, então muitas vezes a gente tem dificuldade de ter esse entendimento. Será que eu realmente sou dono, né? Até onde eu sou dono? É uma sociedade cooperativista onde o dono delega poder para um conselho de administração, que é quem toma as principais decisões. Mas de uma maneira geral, os nossos colaboradores, os nossos cooperados estão entendendo sim que são donos, que nesses momentos de dificuldade ter uma cooperativa forte, bem alicerçada, bem financeiramente, é importante para ele. A gente teve, por exemplo, esse exemplo do que aconteceu em Muzambinho, com um cara que deu errado aí. Isso mostra claramente o quão importante é você depositar teu café num lugar onde você pode dormir tranquilo. Porque, acabei de dizer agora há pouco, né, enfrentar a roça não é fácil, tem todas as dificuldades, e depois colher a sua safra, depositar num lugar e o café sumir, é um negócio muito triste. Então, o nosso cooperativo tem entendido, e esse ano, com essa questão da pandemia, e mais esses problemas locais, que não foi só aqui em Muzambinho que teve, o ano atrasado, a segunda maior comprador de café do mundo, do Brasil, no caso, o segundo maior comprador do Brasil, que é a Terra Forte, teve um problema igual, quebrou, saiu do mercado, deu prejuízo para muita gente, e eles movimentavam 2,5 milhões de saca de café, então não era qualquer concorrente. Então é importante cada vez mais o cooperado ter isso, e eu acho que isso ajudou, porque em 2020 a gente teve a maior participação da história da cooperativa no Café do Cooperado. A gente recebeu 8.200.000 sacas de café e 1 milhão de mais de sacas de café de cooperados do número que a gente esperava receber. E a gente tem sido assertivo nesses números nesses últimos anos. Em 2020 a gente recebeu muito mais do que a gente esperava. Então,
Eu acredito que sim, que é um sentimento de pertencimento que está sendo desenvolvido, que o cooperado está entendendo que cada vez mais a cooperativa é dele, e se é dele, ele pode confiar e pode trabalhar com ela. Ô, Oswaldinho, a gente está chegando perto do fim aqui, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Acho que eu falei em passando essa história, mas a cooperativa, quando ela sai do varejo, ela tem uma ação de varejo que ela vem aqui e oferece números, tecnologia, apoio técnico, apoio para o movimento para o asfalto da Petúnia e de Conceição Aparecida. Na outra ponta do processo no macro, ela está apoiando o movimento contra o ICMS lá em São Paulo, né? Esta linha aí da cooperativa é muito interessante isso, né? Isso prova que o arco de atenção é grande, né? Olha, a gente tem que estar muito inserida nos problemas da comunidade. Então, esse asfalto da Petúnia, o asfalto do Barro Preto, são coisas que é muito bom para a comunidade e é bom para o país. E é dívida de Estado isso, né? Então, eu preparei uma documentação para o pessoal, por exemplo, agora há poucos dias, entreguei semana passada para eles. Nós mostramos aqui a reportagem. O movimento pro asfalto da Petúnia, do Barro Preto, da Conceição da Aparecida. União pro asfalto. Eu criei uma circunferência em volta aqui, um perímetro em volta desse asfalto, e mostrei para ele que os cooperados que tem nesses últimos 5 anos geraram uma receita para o Estado de 570 milhões de reais. De 50 asfaltos desse aí. Dá para pagar esse asfalto 10 vezes, para pensar num baita de um projeto. No retorno de Estado, né? O governador de Estado vai ter uma dificuldade grande de responder ou não. É lógico que ele tem outros problemas, a gente sabe disso, mas eles vão ter números que mostram o tanto que é viável esse asfalto. E o ICMS lá em São Paulo, que é o tal do convênio 100, que o governador Dória abortou, não quis renovar, isso precisava ser renovado anualmente, e o Dória não quis assinar. A gente precisa mostrar para o governador Dória que isso tem um impacto de 13%, 14% no preço final das mercadorias para o consumidor. E isso vai tirar no mínimo os 13%, 14% da rentabilidade que os produtores do estado de São Paulo estão tendo na atividade deles. E essa coisa não está resolvida, né? O Dória colocou do lado, ele assustou com o movimento ganhou corpo, ele assustou. Mas é assim, a gente precisa estar vigilante, não pode deixar acabar. Isso é importante para a comunidade de São Paulo, é importante para o estado e é importante para o país. É preciso ter responsabilidade. A gente sabe da dificuldade dos gestores públicos, com a falta de dinheiro que vem passando nos últimos anos, mas quem tem boa gestão e uma gestão que olha para frente, tem juízo e não deixa chegar em situação que falta dinheiro. Então, se chegou em situação que falta dinheiro é porque houve má gestão no passado. Então, eles que consertam e pensam no futuro, mas não criem mais tributo, porque afinal de contas nós já temos uma carga grande de imposto para carregar. Então, ninguém aguenta mais. Isso não é justo. Mas, Waldinho, estamos chegando aqui ao final, quero te agradecer mais uma vez. Se tem alguma coisa que nós deixamos passar aqui no meio das pernas, você aproveita aí e coloca, mas queria que você desse um recado aí para os nossos produtores rurais. Você é um craque nesse assunto, vê aí seu encerramento aí. Agradecer muito a tua presença aqui, estou à disposição de vir aqui falar na Resende Web e a gente cumprir essa função social de levar a palavra, a informação para os nossos irmãos, para a nossa essência que é o café, né? São todos café. Bom, Luiz, eu queria agradecer, como eu fui o primeiro, fui o número 1, a responsabilidade hoje é muito maior de vir fazer o programa 60, então eu fico lisonjeado, fico muito feliz mesmo, obrigado. Obrigado você. Sei da minha responsabilidade, tenho consciência do que eu preciso pensar, e assim, eu acho que o grande recado é a gente acreditar na atividade da gente. Independente da situação, a gente precisa acreditar no que faz, precisa ter confiança nas pessoas que nos cercam e precisa tentar andar do lado do bem. É aquele ditado dos antigos, né? Você anda com gente boa, certamente você vai ser gente boa. Então, a gente precisa buscar isso, precisa estar caminhado do lado do bem, acreditar no que faz e aproveitar as oportunidades de mercado. O mercado está aí, nós estamos tratando de commodity. Isso vale para qualquer mercadoria agrícola no Brasil e no mundo. E se no nosso real esse está rentabilizando, vamos participar, vamos tocar nosso negócio para frente. Essa cafeicultura acho que tem tudo muito horizonte para frente, o consumidor cada vez mais está tomando mais café. A cooperativa está de porta aberta sempre para o cooperado e para a comunidade.
Nós temos assim que cada vez mais produzir o que o consumidor quer e procurar cada vez mais melhorar a renda do nosso cooperado. Essa é a nossa grande missão. Eu quero encerrar aqui com uma frase que eu gosto muito, que já ouvi bastante o Oswaldinho falar, e botar na cabeça do produtor, do nosso amigo produtor, que quem faz o preço é o mercado. Não é a cooperativa, não é, Oswaldinho? Não, de forma nenhuma. A cooperativa só intermedia. Só faz a intermediação. Oswaldinho, muito obrigado pela sua presença. Um abraço na família, muito obrigado a todo mundo, os cooperados. Esperamos ter oferecido para vocês aí mais conteúdo com essa experiência, com essa sabedoria do Oswaldinho, falando com segurança, com embasamento técnico e com experimentado, com a sabedoria de quem que entra na rua de café, né? Que vira o café no terreiro, que tem o processo inteiro na mão, conhece tudo. E hoje é um representante dos cafeicultores lá na cooperativa e principalmente com muito orgulho para nós de Nova Resende. Minha gente, muito obrigado pela atenção. Semana que vem a gente volta com mais um Toró de Parpite aqui na Vila dos Cafezais, na Resende Web TV. E como eu sempre gosto de encerrar o nosso programa aqui, viva a Nova Resende! Viva a Nova Resende! Viva a cafeicultura de Nova Resende, a nossa base. Muito obrigado, um abraço. Isso aí. Resende Web TV, cada vez mais perto de você.